maravilhoso. Diga para o seu irmão: não há o que temer. Confie no Senhor, Ele é a resposta. Diga assim: a palavra diz: torre forte é o nome do Senhor, para que neles confiam. Glória. Você pode aplaudir mais uma vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Aleluias. Queridos, nós vamos agora para a primeira palavra. Eu só queria perguntar: quem aqui gostaria de compartilhar testemunhos, né, do Pacto da Fartura anterior? Tem gente aqui para compartilhar testemunhos? Diga amém. Não vai ser agora, eu só quero saber quantos vão compartilhar. Levanta a mão aí para me saber. 1, 2, 3, tem mais? 4, 5. Quem mais vai compartilhar? Então amanhã e domingo nós vamos ter um momento de compartilhamento de testemunhos. Como a gente está com a hora muito avançada hoje, nós já vamos compartilhar a palavra de hoje. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Lucas 5, a partir do verso 1. Eu gostaria de saber se tem alguém dos irmãos aqui que tem a versão NTLH. Pastora, Deus abençoe os levitas em nome de Jesus. Ok, eu já vai buscar ali a outra versão. Eu preciso da versão NTLH. Irmãos, Deus é tão bom. Aleluia, Jesus. Lucas 5, do 1 ao 9. Você sabe qual é o poder de uma adjuntora? Uma adjuntora é isso aqui, ó. Eu digo para ela: não leva a Bíblia velha para a igreja, que eu estou com a Bíblia nova. Ela diz: eu vou levar. Aí ela leva a Bíblia velha, né? Aí eu precisei agora da outra. Glória a Jesus. Irmão Anderson diz que não é sinal, não é Bíblia velha não, é sinal que usa, né? Cadê irmão Anderson? Está ali. Sinal que usa, né, irmão Anderson? Glória a Jesus. Aleluias. Se prepare, querido, porque Deus tem algo maravilhoso para liberar o seu coração. Lucas 5, do 1 ao 9, diz assim: certo dia, Jesus estava andando na praia do lago da Galileia, e uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram muitos peixes, que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhados. Glória a Deus. Querido, curva a sua cabeça por mais alguns segundos em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço
Meu Deus, que o Senhor direcione essa palavra profética para as nossas vidas, para os nossos corações, para que durante este ano nós estejamos alinhados com a vontade do Senhor e possamos desfrutar do Teu acelerar sobrenatural na nossa vida espiritual, família e ministério, em todas as áreas. E assim possamos glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas, Pai, nas nossas famílias e nos nossos negócios. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. Amém. Deus falou algo comigo muito especial e eu preciso obedecer cada passo do que o Senhor me direcionou. Aleluia, Jesus. Amém. Queridos, quem aqui acha que você gosta de projetar as coisas para você fazer? Diga amém. Tem pessoas que elas dizem que elas não gostam de projetar, mas na verdade todo mundo projeta alguma coisa para a vida. Nós projetamos porque nós queremos alcançar, e quando nós projetamos, nós achamos que é o primeiro passo a ser dado para você alcançar algo, conquistar, é você projetar. E nós estamos aqui justamente no Pacto da Fartura para realizarmos diante do Senhor um propósito, para projetarmos diante dEle, colocar diante dEle, entregar diante dEle, conforme a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, aquilo que é importante, ou aquilo que a gente destaca como importante, você sempre projeta antes de você fazer. Aquelas situações que você olha para a sua vida e diz: poxa, isso aqui é importante, o que é que você vai fazer? Você vai projetar para alcançar. Então, nós corremos um sério risco de perder o valor das coisas através da rotina. Por exemplo, a gente projeta: eu vou fazer uma festa de aniversário. Aí você se projeta para fazer: quanto que eu vou gastar? Quantos convidados? Aí você vai projetar para fazer a festa de aniversário. É ou não é assim? Aí você liga lá para Extra Cakes, faz o orçamento do bolo, né, dos salgados, né? Você liga para como é que é o nome lá, Leader Kate, do seu primo lá? Chique Decore, faz um orçamento com ele. Você entra em contato com a nossa irmã Carol. Irmã Carol quer uma decoração de balões, faz um orçamento com ela. Aí você já tem uma noção de que você vai gastar, porque você projetou para colocar em prática e assim acontecesse. Então perceba que a gente projeta, por exemplo, aniversário, a gente projeta casamento, a gente projeta férias, né? Só que aí algumas coisas a gente não projeta. E isso demonstra que nós estamos perdendo o valor de algumas coisas que nós não projetamos. Você projeta, por exemplo, sua vida financeira? Qual o meu orçamento para esse ano? Você projeta sua vida espiritual? O que eu vou viver na presença de Deus esse ano? Senhor, o que eu quero viver, Pai? Eu quero exercer chamado, ministério. Então a gente corre esse risco de, por causa das rotinas, ir perdendo o foco e o valor de algumas coisas. A Bíblia sempre diz que antes da gente sentar, a gente deve planejar e calcular. A gente deve medir. Antes de fazer uma torre, calcule, para que havendo iniciado você consiga acabar. Então o Pacto da Fartura, irmãos, é justamente um momento aonde nós, crendo nessa palavra, né, profética, nós chegamos diante do Senhor, colocamos diante dele os nossos propósitos para que estejam alinhados com o dele. Projetamos
nossa vida espiritual, financeira, familiar, sentimental, todas as áreas. E 2024 é o ano da aceleração, essa é a nossa palavra profética. O ano em que nós cremos que o Senhor vai acelerar a igreja no despertar de novas lideranças. O ano que o Senhor vai acelerar a igreja na salvação de almas. O ano que o Senhor vai acelerar a igreja na ativação do chamado. Também o ano que o Senhor vai acelerar a igreja no prosperar financeiro. Por quê? Para que a igreja utilize esses recursos em prol do reino. Para que a igreja, através da bênção financeira, utilize os recursos financeiros, também para abençoar o reino, apoiar o reino, também para alcançar outras pessoas, para investir no reino de Deus. Então, amados, o que nós levaríamos anos para viver, nós cremos que nós vamos viver em meses. O que colheríamos em anos, nós cremos que, debaixo dessa palavra profética, esse ano nós vamos colher em meses. Amém? Então, o primeiro passo que já está aqui no Pacto da Fartura, para realizar o projeto de vida, colocar diante do Senhor, confiar, entregar, e todos os anos nós realizamos o nosso projeto de vida e sacrificamos uma semente, uma oferta. Não que nós estejamos comprando ou negociando algo com Deus, mas nós estamos demonstrando a nossa fé através do sacrifício, tá? Você vai ver por diversas vezes Deus pedindo sacrifícios, como Ele pediu para Abraão. Como você vai ver pessoas também que sacrificaram voluntariamente, como Ana, que entregou uma oferta de sacrifício, dizendo: se o Senhor me der o filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Uma mãe que, imagine uma mãe que não tem filhos, e ela gostaria muito de ter filhos, aí com a graça de Deus, com o milagre, ela tem filhos. Naquele momento ela entrega o filho, assim que ele é desmamado, para ficar, sabe, continuamente na casa do Senhor. Porque a criança não conviveu com ela, não ficou com ela, ficou continuamente na casa do Senhor. Eu acho que as mães entendem esse sacrifício. Uma das nossas viagens para Brasília, que a gente deixou o Apolo logo no início, né, pastora? Todo dia fazia chamada de vídeo para a avó, para ver o filho, para estar perto. Então, querido, o que nós vamos aprender nessa palavra de hoje é como vamos ter uma colheita acelerada. Porque uma semente, eu creio que o seu coração já está disponível a semear. Como que nós vamos ter uma colheita acelerada no ano de 2024? O texto acima que nós lemos, eles nos traz ensinamentos preciosos. O texto que nós lemos onde relata ali aquele milagre sobrenatural de Jesus na vida daqueles homens que estavam ali, que se tornaram depois daquele momento os discípulos de Jesus. Estes ensinamentos descritos ali retratam ensinamentos preciosos que nos levam a entender. Então eu quero que você entenda uma coisa: se você quer de fato viver um ano diferente, você precisa estar atento ao que Deus vai falar com você. Você precisa aprender os direcionamentos de Deus e seguir. É como um filho que acerta na vida, que ouve os conselhos do pai, que ouve os direcionamentos do pai. E quando ele vai para a prática da vida, quando ele vai lidar com a realidade, ele vai lembrando desses ensinamentos, ele vai lembrando de cada momento, e ele vai colocando aqueles ensinamentos em prática. Ele vai acertar. O Senhor vai trazer durante esses 3 dias palavras aqui que vão nos direcionar a como acertar, a como termos uma colheita acelerada no ano de 2024. Somente os que creem digam amém. Amém. Então, o primeiro passo, querido, está no versículo 2. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Você quer viver uma colheita acelerada? Você quer desfrutar da aceleração sobrenatural de Deus na sua vida? Então, primeiro, continue fazendo o que tem que ser feito. Deus vai acelerar algo
que está em andamento. Deus vai acelerar algo que está no seu projeto. Deus vai acelerar algo que está no seu futuro, mas você já está caminhando para isso. Você já está orando para isso. Você já está projetando isso. Deus não vai nos dar um futuro que a gente não espera. Então continue fazendo o que tem que ser feito. Os discípulos estavam na sua rotina. O que eles tinham que fazer aquele dia? Era dia de pescar, era dia de trabalho. Então eles foram trabalhar. Eles levaram os barcos, eles passaram a noite tentando pescar. Não conseguiram? Tudo bem, vamos fazer o seguinte: vamos lavar as redes, porque amanhã é um novo dia. A gente não pescou hoje, a gente não pegou hoje, mas vamos lavar as redes. Quem sabe amanhã a gente consegue. Vamos deixar tudo pronto. Tem alguns lojistas que fazem isso. Ao final do dia eles deixam tudo pronto para o novo dia, né? Tudo já deixa organizado para iniciar um novo dia. Ou seja, eu não vou desistir porque é algo que eu projetei e não deu certo. Eu não vou parar porque as coisas não aconteceram hoje. O interessante é que eles estão ali lavando as redes, indicando: amanhã tem um novo dia. E mal sabia eles que Deus ia acelerar aquele novo dia na vida deles, aquela colheita que eles esperavam. E Deus não acelerou uma colheita, o Senhor acelerou aquilo que talvez que eles demorariam um mês pescando, em um dia o Senhor deu para eles. Isso é o acelerar de Deus. Amém? Então, querido, aquilo que já está andando vai acelerar. É por isso que você não pode parar. Você acelera aquilo que já está andando. Por isso que você não pode desistir. Não é porque você projetou algo e não aconteceu o ano passado que você não possa viver isso este ano. Não, pastor, o ano passado não deu certo, então eu vou desistir. Não é porque não deu certo no ano passado que significa que você não tem que tentar novamente este ano. Não é porque não aconteceu no ano anterior que nesse você vai deixar de projetar, de acreditar, de lutar. Então continue fazendo o que tem que ser feito. É para ir pescar? Vamos pescar. Terminou, não deu certo? É para lavar as redes para um novo dia? Vamos lavar as redes. Então continue trabalhando, continue pescando, continue lavando as redes, continue indo para o seu trabalho, continue projetando, fazendo os cálculos, continue, querido, desenvolvendo toda a tua rotina, o teu trabalho, colocando diante do Senhor a cada dia. Não diminua teu passo, não diminua tua caminhada, continue crendo em nome de Jesus. Já imaginou? Rapaz, esse negócio de peixe não dá certo não, a noite todinha. Não, a gente não nasceu para pescar não, porque não tem como, né? A noite toda e não pegamos nada. Quer saber de uma coisa? Deixa isso para lá, vamos embora. Não, querido, eles foram lavar as redes, eles foram preparar todo aquele propósito para iniciar um novo dia. Amém? Então diga assim: o trabalho é comigo, o resultado é com Deus. Não acho que o trabalho, o resultado e tudo é com Deus, não. O trabalho é com a gente, o resultado é com Deus. O projetar é comigo, o resultado é com Deus. É assim que nós vivemos pela fé. Principalmente diante de situações que você olha e diz que naturalmente você não tem condição de alcançar aquilo, de viver. Mas você diz: não, eu projeto. Aí você está projetando e vem alguém e diz: meu Deus, para que esse tamanho desse projeto? Rapaz, isso aqui é impossível. Eu digo: é impossível para os homens, mas para Deus é possível. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Se é para mim projetar, eu vou projetar. Se é para mim continuar trabalhando, eu vou trabalhar, eu vou desenvolver meu trabalho. Eu vou continuar, não vou desistir. E o resultado da aceleração, querido, é com Deus. Diga assim: a semente sou eu que planto. O milagre da colheita é com Deus.
Então eles estavam lavando as redes depois de uma exaustiva pescaria fracassada, sem pegar nada. Eles estavam em uma rotina natural da pescaria: ir para o mar, lançar as redes, apanhar os peixes, recolher os peixes, lavar as redes, limpar os barcos, preparar para um novo dia. Então você não pode ficar parado. Deixe e permita-se que Deus vai te colocar em movimento, né? Nós cantamos aqui: Deus vai colocar a gente em movimento. Esteja em movimento, nem que seja, querido, lavando as redes, mas esteja em movimento, esteja fazendo algo, em nome de Jesus. Segundo, versículo 3: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Jesus, diga assim, entrou no barco. Olha só, Jesus percebeu que eles estavam lá, Jesus percebeu os barcos, Jesus percebeu eles lavando as redes, e Jesus fez o que? Entrou em um dos barcos. Você quer viver a aceleração nesse ano? Mantenha Jesus na sua vida. Isso significa mantenha o teu relacionamento com Deus. Querido, você nunca vai viver e ver o sobrenatural de Deus sem Deus. Você não pode viver o sobrenatural de Deus sem Deus. Você não pode viver o acelerar de Deus sem Deus. Jesus tem que estar no barco para que o milagre sobrenatural aconteça. Você não pode se afastar da presença dele. Você não pode, querido, durante este ano, tirar férias de Jesus, tirar férias da presença de Deus. Eu vou passar está chegando aí, pastor, o período do carnaval, vou passar o período do carnaval fora, depois eu volto de novo. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus, está repreendido, né? Sabe, mantenha Jesus na sua vida, mantenha Jesus no seu barco, aleluias. Então as coisas passam a ter um rumo diferente quando Cristo passa a habitar na nossa vida. Pastor, eu posso construir riqueza sem eu ter meu coração entregue para Jesus? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim, pode. Você pode construir riqueza sem ter Jesus no seu coração. Só que você terá riqueza sem a bênção de Deus. É diferente. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quantas pessoas têm muita condição financeira, têm riquezas, mas não conseguem ter uma família unida, mas não consegue deitar no travesseiro e ter paz, mas é tomado por inquietação, mas é preocupado todos os dias: vão tirar o que eu tenho na conta, vão tomar minhas coisas. É tomado. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22, deixa isso anotado. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não lhe acrescenta dores. Querido, Deus não vai te fazer prosperar para que isso se torne um problema na sua família. Deus não vai te fazer prosperar para que isso se torne, sabe, um fardo e uma falta de onde você não tem mais tempo para dar para Ele. Por isso, mantenha-se firme na presença de Deus. Aqueles discípulos tiveram uma experiência
sobrenatural no barco deles, a partir do momento que Jesus entrou no barco deles, é que eles tiveram essa experiência sobrenatural. A partir do momento que a gente coloca Jesus nos nossos negócios, nos nossos projetos, a partir do momento que a gente coloca, Senhor, eu vou começar um projeto, e você coloca Deus nesse projeto, e você coloca o Senhor no teu negócio que você vai iniciar, aí Deus pode acelerar isso. Por quê? Porque Ele está nas causas, Ele está na situação. Você o colocou lá, você o chamou, você pediu a bênção dEle, e se Ele está lá, Ele pode acelerar esse projeto, Ele pode acelerar esses negócios. Então, às vezes as pessoas fazem o seguinte: elas casam, depois que casam é que elas pedem a bênção do Senhor. Elas abrem um negócio, depois que abrem o negócio é que pede a bênção do Senhor. Depois que as coisas estão difíceis, que não está dando certo, Senhor, abençoa. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que ficava me convidando: pastor, o senhor tem que ir lá orar pelo meu negócio e abençoar. Sim, eu fiz o meu papel, fui lá, orei. Mas é muito melhor você iniciar com a bênção de Deus. Você fazer o seu escrever, querido, nesse papel que está aqui dentro: Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o propósito dos céus para a minha vida, você ter a bênção de Deus. Ter a bênção de Deus é estar de acordo com a sua vontade. Provérbios 10, 6 diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então guarde isso no seu coração. Você nunca viverá um acelerar sobrenatural de Deus sem Deus. Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Permaneça firme na presença do Senhor. Não para que as coisas aconteçam, mas porque você sabe que você não pode viver um ano longe do Senhor, que você não pode passar os dias desse ano longe da presença de Deus. Em nome de Jesus. O segundo passo é: mantenha Jesus na sua vida. Não se afaste da presença de Deus. Então não dá para ficar longe do Senhor. Tem uma canção antiga, eu nem sei se eu consigo lembrar, né? Acho que os irmãos souber, eles vão me ajudar aí. Aleluia, Jesus. Eu lembrei dessa canção quando estava preparando essa mensagem. Longe de você posso viver, não posso se estiver na direção, tudo com autoridade. Caminhando esse ano, querido, todos os dias, Deus, estou aqui, posso te sentir. Não sair do teu altar, não sair da tua presença. Não dá para conquistar longe do teu altar. Se você quer ver eu acelerar, fique firme na presença dele.
não saia, em nome de Jesus. Versículo 4.3 da mensagem. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, jogue as redes para pescar. Leve o barco para um lugar onde as águas são bem fundas. Diga assim: o sobrenatural, o acelerar sobrenatural não acontece em águas rasas. Querido, como é que Deus iria, né, encher 2 barcos com uma colheita de peixe tão grande com águas rasas? Só se ele tirasse os peixes de dentro da terra, de dentro da areia. Não tinha como. O sobrenatural só acontece na profundidade. Então, ande em profundidade em 2024. Nós não vamos ver a aceleração de Deus se continuarmos no raso, no comum, no normal, no natural. Se continuarmos, sabe, no mesmo nível. A gente precisa ir um pouco mais fundo. Você viverá milagres se você andar mais fundo, se você andar em águas mais profundas com Deus. Você viverá milagres se você sair do nível que você está agora e entrar em um nível mais profundo, onde você terá revelações maiores de Deus, onde você terá uma percepção da glória de Deus maior sobre a sua vida, onde a sua fé, querido, vai estar mais ativa, né? Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme. Bom, tem umas canções que elas são verdades, e a nossa fé será mais firme. Então a direção de Jesus foi para eles. Tudo isso, irmãos, que está sendo ministrado aqui, aconteceu antes do acelerar. Foi um segredo. Não, Senhor, aqui está bom, o barco está bom aqui. Eles decidiram: não, é para ir mais fundo, vamos mais fundo. O raso simboliza, diga, conformismo, segurança natural, falta de fé, falta de crescimento, falta de amadurecimento. Isso é simbolizado pelo raso. O raso, querido, é quando a gente não sabe nadar, por exemplo, você fica no raso. É a tua segurança. E sua mãe diz assim: não vai para ali não, meu filho, que aquela parte é funda. Já aconteceu com você isso? Ou só comigo? Minha mãe ia lavar roupa naquelas represas: meu filho, só fica aqui, não vai para lá que é fundo. E é porque eu já quase morri afogado quando era um bebê, né? Nessa história de lavar roupa. Tu também, Samuel? Então, queridos, veja, o raso simboliza o conformismo. Não, aqui está bom, eu não vou mais. Quando a pessoa ela não quer ousar e acreditar em algo maior para a sua vida, ela não quer ter que enfrentar o desafio de coisas mais profundas, e nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa chega no nível e está bom, está conformado ali, e para ir para o profundo, quem não sabe nadar vai ter que aprender a nadar. Se não aprender, como é que vai para o profundo? Não vai. Pastor, mas dá trabalho. Aí eu vou ter que, sabe, aprender, dá trabalho, aprender um processo, irmão. E nós, seres humanos, somos preguiçosos para aprender. Porque aprender vai demandar tempo, vai demandar esforço, dedicação. Aí a gente prefere se conformar com o raso do que dar tempo aprendendo, dedicar tempo, dedicar esforço. A gente diz: não, tá bom aqui. Vou usar um exemplo clássico, né? A pessoa acostumou com aquele telefone que tinha o teclado aqui, né? Todinho. Ah, mas eu não sei mexer com esse negócio aí não, desse negócio dessa tela. Para mim tá bom assim. Enquanto não parou de fabricar o outro, ela fica conformada naquele nível.
Às vezes isso acontece, querido. Deus quer te levar para fazer algo maior. Deus quer acelerar algo na sua vida, mas você está conformado com o raso. E no raso, não, Ele não pode fazer o sobrenatural que Ele quer. No raso Ele não vai fazer o sobrenatural, Ele não vai te usar. Você precisa sair do raso. Mesmo que demande tempo, mesmo que demande esforço, mesmo que demande sacrifício, saia do raso. Ande neste ano em águas profundas com Deus. Uma pessoa rasa fala assim: eu não preciso começar um projeto novo, o que eu tenho já dá para sobreviver. Uma pessoa rasa fala assim: jejuar 10 dias para quê? Eu já sou crente. Uma pessoa rasa fala assim: curso bíblico, eu não preciso, ir para o céu já está bom. Uma pessoa rasa fala assim: aprender outro idioma para quê? Eu não vou sair nem do estado, imagine do país. Isso são pensamentos de uma pessoa que só quer viver no raso. Quando Deus dá uma porta nova de crescer, ela não entra. Diga misericórdia. Como que o acelerar sobrenatural vai vir na sua vida? Se Ele está dizendo: vá, leve o seu barco, leve a sua vida para águas profundas, leve o seu negócio para águas profundas. Ele está dizendo: leve, entra no nível mais profundo com Deus. Aleluias. Então, existe algo que desacelera e paralisa, né, muitas vidas. E o que é, pastor? É que a pessoa só projeta no raso, ela nunca projeta profundo. E o que é projetar só no raso? Eu só projeto de forma natural, até onde eu consigo calcular, mas até onde exige fé eu não vou. Não, isso aqui eu não vou colocar não, pastor, porque eu não dou conta de conseguir isso aqui, não tem como. É por isso, irmão, que é confiando no Senhor. Não, eu não coloco esse projeto aqui porque é impossível. Creia, saia do raso em nome de Jesus. Aleluias. Quem faz planos, sabe, que somente ela tem certeza que pode fazer, ali não há fé, ali não há esperança, ali não há expectativas sobrenaturais. Quem vive no raso nunca sonha com coisas profundas. Mas tem uma coisa pior do que estar no raso. E o que é? Está no seco, né? Irmão, se quem está no raso está andando, quem está no seco está parado. Tem uma canção que o cantor fala que a sua oração se tornou sequidão. Misericórdia. Então olhe para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: é hora de você viver a aceleração. Se você está no raso, saia. Ouça o comando. Este ano é tempo de ir para águas profundas. Compromisso com Deus, dedicação, em nome de Jesus. Então, para ir, querido, para o profundo, primeiro, você tem que ouvir o comando de Jesus. Você tem que sentir o comando de Deus para a sua vida. Ouça o comando dele. Segundo, enfrente os seus medos. Eu era uma criança e eu falei assim, eu estava numa grande represa, uma represa enorme. Estava eu, meu irmão e um primo, né, meu. E eu falei assim para eles: eu aprendi a nadar. Aí eles falaram assim: eu duvido. Eu aprendi, então atravessa a represa. E eu aprendi, e eles atravessam. Quando eles me desafiaram, irmão, o coração fez assim, ó, e agora como é que eu vou provar? Detalhe: a parte funda da represa, eu acho que isso era o tamanho dessa igreja, mas a parte rasa, ela passava lá daquela rua e muito mais. Era grande. Ah, tu não dá conta, tu não aprendeu. E começaram a me provocar, e eu tive que enfrentar o meu medo. Não, eu vou provar que eu aprendi. Eu tive que enfrentar o meu medo. Eu baixei a cabeça e caí no braço. E quando eu estava, eu não sei, eu já tinha até atravessado, eu comecei a gritar: socorro,
socorro. Estava demorando, e eles, fica de pé que você já está no raso. E eu, socorro, fica de pé. E o medo de baixar o pé e não encontrar chão. Eu deveria ter, acho que 9 anos por nessa época, nesse período, né? Aí eu resolvi ficar de pé. Quando eu fiquei de pé, a água dava na cintura. Mas eu já tinha atravessado as águas profundas. Você tem que enfrentar os seus medos. Qual é o seu medo de água profunda? Você tem medo do microfone? Qual é o seu medo? Enfrenta ele, que Deus te leva para... Deus acelera teu ministério. Qual é o seu medo? Você tem medo de falar com pessoas? Você tem medo de orar por alguém? Enfrenta esse medo. Em nome de Jesus, Deus vai acelerar teu ministério. Qual é o seu medo? Fazer uma apresentação, apresentar a ideia para o teu patrão, expor uma ideia. Qual é o teu medo? Lançar o teu negócio e não dar certo? Ah, pastor, eu tenho medo, vai que eu comece e não der certo. Todo mundo vai ficar falando, aí, ó, começou e não deu certo. Inicia. Ninguém jamais vai para o profundo, senão vencer os seus medos. Ah, pastor, eu quero liderar uma célula, mas eu tenho medo. Enfrenta, querido, os seus medos. Aleluias. Ninguém jamais vai para o profundo, senão vencer suas desculpas. A gente tem que vencer as nossas desculpas. O que é a desculpa, pastor? É aquela justificativa que a gente cria, a gente coloca, a gente inventa para não fazer, para não ir, para não, sabe, dar aquele passo. É uma justificativa. Irmãos, e essa justificativa às vezes ela já está prontinha aqui na nossa cabeça. Quando eu chegar lá, e se me propor isso, eu já tenho o que falar, já tenho uma justificativa. Eu já tenho o mecanismo que vai desacelerar a minha vida, que vai me travar, que vai me parar. A chamada desculpa. Lança fora em nome de Jesus. Amém. Ninguém jamais vai no profundo se não aprender a confiar em Deus. Você vai não é porque você não tem medo, mas porque você confia no Senhor. Ninguém jamais vai andar em águas profundas se não aprender a crer no impossível. Pastor, o que é ir mais profundo? Deixa eu falar do significado de ir mais profundo. Ir mais profundo também é investir em tempo de qualidade. Como assim, pastor? Ir mais profundo é quando você investe tempo de qualidade na oração. Quando a gente para com aquele negócio, ai Senhor, estou com pressa, Senhor, Deus abençoa, amém, estou cansado, aí dormir, né? E tem que parar com isso. Diga assim, tenho que parar com isso. Essa pressa de orar terrível, que só me deixa no raso. Ai Jesus, vão estar cortando todo mundo agora, né? Essa pressa de querer orar logo e, sabe, e de ir fazer outras coisas e querer ir mais profundo, é investir em qualidade, tempo de qualidade na oração. Tempo de qualidade no jejum. Tempo de qualidade no conhecimento bíblico. Tempo de qualidade em conhecimento. Crie o hábito de ler e você vai mais profundo. Se você não tem o hábito de ler, comece a criar esse hábito de leitura, de ler tanto a palavra quanto também outros conteúdos. Comece a criar esse hábito e Deus vai te levar mais profundo. O pastor Mike Murdock, ele conta que certa vez ele estava pregando e ele disse assim: olha, nós crentes somos estúpidos. Todo mundo regala o olho. Nós crentes somos estúpidos. Os crentes são estúpidos. Terminou a pregação, os pastores que levaram ele para esse evento reuniram. O pastor Mike, a gente não gostou do senhor ter falado isso, que crente é estúpido. Aí ele falou assim: eu também não gosto de falar não, mas eu tenho que falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 10 perguntas para vocês.
Aí eu vou tirar a prova para ver se os crentes são estúpidos ou não. Aí os pastores, aí ele começou: quantos capítulos tem a Bíblia? Todos os pastores ficaram calados. Aí ele falou: não estou falando que os crentes são estúpidos, começa com os pastores. Aí ele foi perguntar: quantos livros tem a Bíblia? 5 responderam que a Bíblia tinha 66 livros. Quando eu ouvi ele contando essa questão, eu pensei: poxa, essa palavra é pesada. Mas aí eu fui atrás do significado. Você sabe o que significa a palavra estúpido? A ausência de conhecimento e inteligência. A ausência de conhecimento e inteligência. Diga misericórdia. Inclusive ele ministra muito sobre chaves da sabedoria. É um homem muito abençoado. Eu devo ter uns 2 livros dele, né, pastora? 2 ou 3 livros. Então, queridos, invista em conhecimento, você irá mais profundo. Você está projetando algo, Deus vai usar o conhecimento para você alcançar o que você está projetando. A gente sempre vai aprender algo com alguém, guarde isso. Quarto, está anotando? Diga amém. Obedeça a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Irmãos, eu sei que hoje a gente está com uma hora um pouco avançada, mas essa primeira palavra é crucial para esse propósito, tá? Desses 3 dias. Versículo 5: Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Quem pode repetir comigo? Diga: eu vou obedecer. Mais uma vez: eu vou obedecer. Aleluias. O que significa obedecer? O que significa, pastor, obedecer? Obedecer, querido, é fazer conforme o direcionamento. Se Simão apenas tivesse no raso pegado as redes e jogado, ele tinha obedecido? Jesus disse para ele pegar o barco, ir em águas profundas e lançar as redes. O direcionamento não era só jogar as redes. Sabe por que às vezes as coisas não fluem, querido? Você está fazendo pela metade, não está seguindo o direcionamento de Deus para a sua vida completa. O direcionamento era: vá em águas profundas, chegue lá, lance as redes. Obedecer é fazer conforme o direcionamento. Então devemos obedecer a palavra de Deus, seguir o direcionamento, independente das circunstâncias. Qual era a circunstância? Circunstância é o momento atual. Qual era a circunstância que pesava sobre eles naquele momento? Me diga uma coisa: eles estavam alegres? Sim ou não? Eles estavam entusiasmados? Sim ou não? Eles estavam com toda a força e vigor? Sim ou não? Como é que eles estavam? Cansados. Talvez seja o momento que a gente mais rejeita obedecer, quando nós estamos cansados. Eu digo uma coisa para você, querido: durante esse ano vai ter muitos dias de cansaço para você. Você sabia disso? Nossa natureza carnal cansa, se fadiga durante esse ano, mas significa que você vai também trabalhar bastante. Aleluias! É por isso que você vai se cansar, querido, é porque você vai trabalhar. Então a circunstância, eles estavam cansados. Quando a gente está cansado, irmão, a gente quer abrir mão de algumas coisas, a gente não deveria. A gente cansado quer abrir mão da oração, a gente cansado quer abrir mão, sabe, de um serviço ou outro que ainda falta fazer, porque nós estamos cansados. A gente quer abrir mão da obrigação. Aí eu digo: ô pastor, eu estou cansado, vai lá, dessa vez faz você, vai lá, resolve com atos você. Aí ela diz: não, meu bem, hoje eu estou cansado, agora vai você, resolve lá. As picuinhas dos meninos.
Então a gente quer abrir mão. Obedeça incondicionalmente. Nós temos vários textos na Bíblia. Eu quero decorrer pelo menos 2 aqui. Então, obedeça o direcionamento da palavra de Deus quando estiver cansado, obedeça quando estiver zangado, obedeça quando estiver triste, obedeça quando estiver com crise. Obedeça o direcionamento da palavra de Deus. Existem momentos que você vai achar que você não tem fé para fazer. Ah, Senhor, eu estou tão sem fé para fazer isso. Vá pela obediência. Quando você acha que não tem fé, vá pela obediência. Obedeça. Então, a obediência conquista o coração de Deus. Obedecer é ser sábio e prudente. Diga comigo, obedecer é ser sábio e prudente. Mateus 25, versículo 3. Amém. Eu já estava procurando aqui, né? Isso tem uma bênção na nossa vida. É assim que a gente reconhece o valor das coisas. Aleluias. Glória a Deus. O texto, amados. Perdão. O reino dos céus é versículo 14. É como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e, após tomarem conta da sua propriedade, lhes deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, e ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100, e então foi viajar. Aleluias. Olha só, aquele proprietário, ele fez o seguinte: ele designou certas quantidades de valores para os seus empregados. E aqueles empregados que foram sábios, obedeceram o direcionamento e multiplicaram. 2 deles, dos 3, 2 foram sábios, foram prudentes e seguiram os direcionamentos. Olha a recompensa deles, o versículo 21. E o seu senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Agora olha a recompensa daquele que não obedeceu, que não seguiu o direcionamento, que não multiplicou. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu conjuro. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Nós temos, além desse exemplo, um exemplo muito real, que é a história de Saul. Deus, por 2 momentos, direciona Saul, e nesses 2 momentos Saul não segue o direcionamento. Obedecer é fazer conforme o direcionamento. Saul vai lá e destrói toda aquela cidade, destrói tudo. Saul foi lá, destruiu tudo, menos as ovelhas que ele achou que poderia render alguma coisa para ele. Ele não seguiu o direcionamento de Deus. Mais tarde, o Senhor fala através do profeta Samuel: vai em tal lugar e chega lá, me espera para me fazer o sacrifício. Saul foi lá, chegou, esperou, viu um pouquinho, achou que o profeta estava demorando além. O que ele fez? Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício sem ser autorizado. 1 Samuel 13, 13, olha o que diz. 1 Samuel 13, versículo 13 e 14. Aleluia, Jesus. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido,
ele teria deixado com que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e fará chefe deste povo. Então, só que o Saul, irmãos, inventou uma desculpa. Sabe por quê? Todo desobediente tem uma desculpa. Todo desobediente tem uma justificativa. Isso é uma realidade. Todo desobediente vai se justificar. Você quer ter uma colheita acelerada neste ano? Obedeça a voz de Deus incondicionalmente. Obedeça o direcionamento da palavra de Deus. Versículo 6 de Lucas, capítulo 5. Deixa eu adiantar aqui. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Diga comigo: faça a sua parte e Deus fará dele. O pacto da fartura é isso. O pacto é uma aliança, e numa aliança eu faço a minha parte, a outra pessoa da outra aliança faz a outra parte. No pacto da fartura, a nossa parte é lançar as redes, e a colheita é com Deus. Minha parte é jogar as redes, minha parte é pregar a palavra, minha parte é pregar uma semente, minha parte é orar pelo enfermo, sabe? E a aceleração é com Deus. Eu vou fazer a minha parte esse ano. Eu vou orar, eu vou pregar, vou liderar a célula, vou testemunhar, vou semear, vou sacrificar, vou trabalhar. O acelerar é com Deus. Aleluia, Jesus. Sexto, e o resultado será, diga assim, a admiração de todos. Versículo 9. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhados. O acelerar de Deus faz isso. O interessante é que não foi só os outros. Isso significa que você vai projetar. Olha, guarde isso no seu coração. Você vai projetar algo, e Deus vai fazer de forma tão sobrenatural que você mesmo ficará admirado, e que os outros à sua volta vão ficar admirados. E vão acusar falso ainda. Rapaz, esse irmão está prosperando demais. Será que não está fazendo coisa errada, não? Vão acusar falso, vão ficar tão admirados do acelerar de Deus na sua vida. E no seu coração você vai responder: Senhor, só Tu, Pai, Tu és o segredo, em nome de Jesus. Então, querido, diga assim para o seu irmão que está ao seu lado: é hora de pegar as redes. Diga mais uma vez: é hora de pegar as redes e lançar as redes, não em águas rasas, mas em águas profundas. Esse ano será o ano das ofertas profundas. Amém? Então, as redes eram a semente, e a voz de Jesus era o comando sobrenatural na vida deles. Nossas redes nesse pacto da fartura representa esse envelope. Nossas redes representam nesse pacto da fartura esse envelope. E a voz de Jesus, ela vai ecoar no seu coração, para você lançar uma semente de águas profundas. Essa é uma parte do pacto da fartura que eu tenho muito cuidado e preocupação em fazer, para nunca agir de forma natural. Nós já tivemos aqui em 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e agora 24. Esse será o 7º pacto da fartura, né? Contei certo? 18, 19, 20, 21, 22, 23, isso mesmo. Esse será o 7º pacto da fartura. Eu creio que durante esses 6 que já passou, apenas por 2 vezes o Senhor me direcionou o valor, né? Apenas por 2 vezes. O último que Deus me direcionou o valor, se não estou enganado, foi 2019, né? O
o Senhor designou o valor e falou comigo valores. Eu tenho muito cuidado com essa questão de falar ou designar valores. Eu sempre oro, peço a direção de Deus. Este ano, Deus só falou sobre 12 envelopes ao meu coração. E eu já estava falando, Senhor, eu creio que esse ano será igual ao outro, até agora o Senhor não confirmou nada no meu coração. E o Senhor confirmou nessa mensagem e em outro texto, quando eu estava estudando a palavra. Então, querido, eu tenho aqui apenas 2 envelopes. Quando Deus falou comigo sobre esses 2 envelopes, Ele me fez lembrar daqueles 2 barcos que estavam ali. 2 barcos que foram totalmente cheios, a ponto de quase não aguentarem a sua quantidade de peixes. E o Senhor me mostrou outro texto, e esse outro texto fala sobre esses 10 envelopes. E esses 10 envelopes representam mais os 2 envelopes, 12 envelopes que representam 12 discípulos. Essa foi a palavra que o Senhor liberou no meu coração. E querido, toda essa confirmação ela veio porque o Senhor me mostrou simbolicamente tudo isso. Então, eu vou começar com esses 2 envelopes. Eu não sei se esses 2 envelopes vai ser pego agora, se vai ser pego depois, se vai ser pego amanhã, se vai ser pego no último dia do Pacto da Fartura, ou até se esses 2 envelopes vão ser pegos depois do Pacto da Fartura. Mas esses 2 envelopes são 2 envelopes para 2 ofertas bem profundas, tá? E esses 10 envelopes também são envelopes. Talvez para alguém que vai pegar, talvez não nem representa uma oferta profunda, que será o seu voto esse ano, né? Todos os anos a gente pega o envelope, coloca nele o nosso projeto de vida e entrega junto com a oferta de sacrifício. Amanhã os irmãos vão ouvir os testemunhos do Pacto da Fartura anterior, irmão. Quantas bênçãos, quantas portas abertas, como que Deus é sobrenatural, tá? Quem recebeu bênção do Pacto da Fartura esse ano aí, levanta a mão. Amém. Olha, irmão, apareceu mais gente do que para testemunhar, viu? Ó, pastor, tô de olho em vocês, né? Apareceu muito mais gente do que quando eu perguntei que ia testemunhar. Então vamos lá. Os levitas podem subir, por favor, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, quero dar seguimento à direção que o Teu Espírito Santo confirmou ao meu coração quando estava orando ao Senhor e quando o Senhor me designou, Pai. Meu Deus, que as decisões que vão ser tomadas aqui, elas não sejam decisões emocionais, mas as decisões que vão ser tomadas aqui sejam decisões totalmente espirituais. Aleluia, Jesus.